um Júlio aqui na frente que vai... Você está pensando aí, para quem será que esse presente? Né? Para todos nós. Né? Esse presente vai ajudar hoje a ilustrar a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Na semana que passou, nós iniciamos, né, uma mensagem onde nós estamos falando a respeito de ser uma igreja missional, né, onde eu usei o termo missional e não missionária, e expliquei que eu quis fazer essa diferenciação usando essa terminologia diferente, porque hoje em dia existe, né, uma carga que eu acredito que não é Bíblia sobre a ideia de missão. Né? Hoje em dia a ideia de missão que missão é aquilo que nós fazemos, e eu disse para os irmãos que missão não é aquilo que a gente faz, mas sim aquilo que a gente é. Né? Até vi aqui que alguém colocou ali um quadrinho ali, está em inglês ali na frente, né? Que diz isso, né? Essa frase que eu usei bastante e vou continuar usando durante essa série de mensagens onde nós estamos falando sobre ser uma igreja missional. Então é muito importante que nós tenhamos isso bem. Então, diante dessa definição de que, né, fazer missão não é o que nós fazemos, mas sim o que nós somos, né? Missão está ligado com a nossa identidade, com quem nós somos em Cristo Jesus, e não com aquilo só que nós fazemos, né? Ou seja, então o que somos gera uma ação, né? Ou seja, nós fazemos como consequência daquilo que nós somos. Então é importante a gente entender essa diferença. E hoje, infelizmente, a ideia de missão é uma ideia isolada da nossa pessoa. Nós, quando pensamos em missão, nós pensamos no missionário que está lá na África, na China. Nós pensamos naquele culto de missão onde a gente vem e traz uma oferta mais gorda e ajuda a um trabalho missionário. Nós pensamos de missão no momento em que a gente tira, às vezes, um tempo para orar e a gente ora para um missionário que pediu por oração ou está passando uma dificuldade. Normalmente essas coisas são muito boas e nós vamos fazer e faz parte do trabalho missionário, mas são ideias que na verdade muitas vezes desvinculam a nossa pessoa, né, e a missão que nós temos individualmente perante Cristo de sermos um missionário também, como aquele missionário que está distante, como aquele missionário que nós ajudamos financeiramente, como aquele missionário que nós oramos, porque todos nós somos missionários do Senhor Jesus. Nós recebemos uma missão, que a gente chama de grande comissão. Alguns meses atrás a gente teve aqui conosco, o pastor Eric falou bastante aqui com a igreja a respeito, né, da grande comissão, né, do irmos e fazermos discípulos, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós aprendemos a respeito da missão, sabemos que temos uma missão, a grande comissão, que está lá em Mateus 28. Mas o que isso significa na nossa vida prática? Que tipo de atitude o que nós somos em Cristo necessita ser gerado dentro de uma igreja? É isso que nós estamos vendo aqui. Então, só rapidamente eu queria recapitular o que a gente já viu, né, até aqui. Eu fiquei somente no primeiro ponto da nossa mensagem. Né? Eu, na semana passada, acreditava que eu ia chegar ao versículo 18, na verdade eu cheguei só até o versículo 14, onde eu falei a respeito da primeira parte da mensagem. Hoje eu vou dar continuidade, mas provavelmente eu vou avançar ali também no versículo 18 hoje. Vamos ver, dependendo do tempo que nós temos. Eu não tenho pressa, porque eu acredito que isso é extremamente importante para a nossa igreja, e se a gente começar a agir conforme a nossa nova identidade na nossa igreja, nos programas da nossa igreja, em tudo que nós fazemos na nossa igreja, a gente vai ser uma igreja mais efetiva na nossa cidade. Nós vamos viver de uma maneira mais bíblica, nós vamos mostrar mais o caráter de Jesus nas nossas vidas. Então pode passar, por favor. Então, tornando-se uma igreja missional, eu disse, né? O que eu sou determina o que eu faço. E muitas vezes a ideia é exatamente oposta, né? De que o que eu faço determina quem eu sou. Não é verdade. O fruto, né, da minha vida, né, ele demonstra quem eu sou. Né? Pelo fruto conhecereis o quê? Né? A árvore. Pelo fruto a gente conhece. Ou seja, não é o que a árvore fez que determinou o que ela é. O que ela é que determinou o que ela fez. Então, pelo fruto nós conhecemos. O que eu sou determina quem eu sou. Se nós olharmos para uma árvore e ela der laranja, nós não podemos dizer que ela é uma macieira.
porque o fruto ali, o resultado do que ela é o fruto laranja. Então ela é uma laranjeira, né? Determinou o que ela é. E assim nas nossas vidas. Como crentes no Senhor Jesus, o fato da nossa nova identidade estar em Cristo vai determinar como eu ajo, como eu faço. Pode seguir. A missão não é aquilo que fazemos, a missão é aquilo que somos. Essa tem sido a frase que eu tenho repetido e vou continuar repetindo. Até disse que eu gostaria de colocar um cartaz aqui na igreja com essa frase, alguém ouviu e colocou já o cartaz. Está em inglês, mas tem que colocar em espanhol e português agora também. Que é para a gente gravar essa ideia, essa mensagem. Amém? Pode passar, por favor. Nossas ações, como consequência de quem somos em Cristo, resultam em glória a Deus. Então, na semana passada também, eu mostrei para os irmãos que as nossas ações, como consequência de quem nós somos em Cristo, vai resultar em glória a Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados com um propósito. Todo homem tem um propósito na sua existência. E a existência, e o propósito da nossa existência, segundo a palavra de Deus, é que a nossa vida seja para o louvor da glória. Então, quando eu ajo como consequência de quem eu sou em Cristo, eu vivo para a glória de Deus. O resultado final de tudo que um crente faz tem que ser a glória de Deus. O fim é a glória de Deus. Isso nós temos que entender. Ou seja, então, quando nós temos a ideia de que a nossa identidade gera uma atitude missionária, nós vamos render glória a Deus. Isso é importante. Para que a nossa igreja seja o louvor da glória de Deus, a gente precisa viver uma igreja missional, uma igreja que cumpre a sua missão. Então é isso que eu tenho falado aqui para os irmãos. Vamos passar. E nós aprendemos na semana passada que por causa da dificuldade do nosso relacionamento com o mundo, porque nós lemos ali em João 17, nós vamos novamente fazer a leitura, mas na semana passada nós lemos em João 17 de que nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo. Por causa de Cristo agora eu não pertenço a este mundo mais, mas ele não orou pedindo que eu fosse levado deste mundo, mas que eu permanecesse neste mundo, não me comprometendo com as coisas do mundo, mas vivendo no mundo, sendo influência no mundo. E isso tem sido a base da nossa mensagem. E porque nós temos dificuldade de ter esse relacionamento, de não sermos do mundo, mas vivemos no mundo, muitas vezes nós, como resultado dessa dificuldade, nós vamos para extremos diferentes. Dois extremos que a gente pode identificar na palavra de Deus é que pode surgir uma mentalidade separatista, ou de facções, separação. Eu aqui não estou dizendo em relação à palavra santidade, que significa separação, mas do separatismo, da facção, do partido político, da política que muitas vezes tem dominado muitas igrejas nos dias de hoje. Grupos de interesse, facções. Então, por causa dessa dificuldade de lidar com as coisas do mundo, o crente acredita que ele não pode ter mais nenhum contato com nenhuma pessoa do mundo, ele não pode interagir com o mundo de nenhuma maneira, ele se isola. Foi por isso que na história da igreja houve um período que se construiu os monastérios, porque esse monastério surgiu com uma boa intenção, que aquelas pessoas que queriam conhecer mais de Deus e ter mais intimidade com Deus entrassem em certa reclusão para ter mais tempo de meditar, de ler a palavra, de estar mais com Deus. Mas, na verdade, essa foi uma atitude extremista, errônea, porque essas pessoas acabaram se separando do mundo. Lógico, elas pessoalmente ali estão andando com Deus, mas esse não é o propósito da missão de um cristão. O cristão tem que ter essa intimidade com Deus, esse momento de solidão com Deus, para que ele se prepare e receba de Deus para se envolver com as pessoas do mundo, para que mais pessoas possam conhecer a vida com Deus. Então, é um extremismo. Eu estou falando dos monastérios, que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, mas hoje esse tipo de mentalidade ainda é viva
Pode ser que as pessoas hoje não busquem mais monastérios para ficarem reclusos, mas existem muitas igrejas que elas se fecham e elas se tornam centro de reclusão e elas são levadas a viver por legalidade, por muitas regras que tornam impossível que alguém novo possa participar dessa comunhão. Ninguém, todo mundo que chega nunca é santo o suficiente para ser parte daquele grupo fechado. E isso às vezes acontece dentro da própria igreja. Dentro da igreja se forma um grupo que é mais santo do que o resto dos outros dentro da igreja, e você não tem acesso àquele grupo, porque você está sempre num nível mais baixo. Existe um nível superior que é só para uns poucos. Essa é a ideia, que é resultado da nossa deficiência de saber lidar com essa função de não sermos do mundo, mas estarmos no mundo. O outro extremo é o sincretismo, o conformismo, o liberalismo, onde a igreja que abre tudo e aceita tudo e começa a aceitar outras crenças, outras ideias, outras filosofias e vão se tornando liberais, ao ponto de que não há nenhuma regra, tudo pode, tudo vive. Então são dois extremos que são gerados por causa da dificuldade que nós temos de relacionar. Mas nós estamos vendo e aprendendo aqui pela palavra de Deus que nenhum desses extremos é bíblico. Nós temos que encontrar uma maneira de nos relacionarmos bem com o mundo sem comprometermos a verdade. Pode passar. Então, o primeiro tema que nós falamos, o primeiro ponto que nós falamos da mensagem é que uma igreja missionária é uma igreja que está baseada na verdade. Então, uma igreja missionária é a congregação de crentes que tem um relacionamento apropriado com o mundo, sem comprometer a verdade do Evangelho. Ou seja, não há comprometimento da verdade, mas há o quê? Relacionamento apropriado com o mundo, para que a gente possa comunicar essa verdade. Amém? Os irmãos estão me seguindo até aqui? Amém. Então, isso é muito importante para que a gente desenvolva uma igreja missional. Pode passar. Isso. Missão, novamente, não é aquilo que fazemos, missão é aquilo que somos. Pode passar. Pode passar. E agora a gente vai entrar no segundo ponto da minha mensagem, que é uma igreja missional culturalmente relevante. Eu queria que você agora lesse comigo a João, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Do versículo 14 ao versículo... Eu vou ler até o final do capítulo hoje. Na semana passada eu li o princípio, até o versículo 18, e hoje eu quero ler então do 14, do 15 em diante. O 15 em diante. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amastes a eles, assim como amastes a mim. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também todos aqueles que tens me dado, para verem a minha glória, ao qual me destes, pois que me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviastes, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e eu neles esteja. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em oração, nós clamamos pela tua presença, Senhor. Nós cremos agora, Senhor Pai querido, que o teu Espírito Santo vai falar aos nossos corações, Pai.
o pregador é limitado, Senhor, Pai querido, mas a Tua palavra, Senhor, é poderosa. Não tem limite, Senhor, Pai querido, e é por isso que neste momento nós dependemos, Senhor, do Teu Espírito, para que sejamos convencidos da verdade, Senhor. Convencidos, Senhor, do juízo, da justiça. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar no nosso meio, falando conosco, trazendo hoje edificação, exortação, correção. Pai, em nome de Jesus, trazendo a edificação da igreja, Senhor. Consola a Tua igreja nesta manhã através da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, Pai querido, a aprendermos, a viver, Senhor, conforme a Tua vontade. Gere em nós um coração missionário, uma igreja missional, Pai. E nós prometemos que toda honra, louvor e glória desta manhã será dada somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na semana passada eu disse que essa passagem toda que nós lemos, o capítulo 17 todo de João, ele tem muitos ensinamentos, e eu podia ministrar uma centena de mensagens dentro deste capítulo, porque aqui existem muitas verdades que vão ensinar muitas coisas diferentes, mas a minha ênfase dentro desse capítulo é trabalhar nessa área da igreja missional, o coração missionário. E por causa desse foco dentro dessa passagem, eu falei para os irmãos que existe aqui uma preposição que foi a base de toda a minha mensagem que eu tenho passado para os irmãos, que é, no português, a preposição ao. Né? Ou seja, né, nós não somos deste mundo, mas fomos enviados ao mundo, né? Ou seja, o que ele diz, e agora o foco do dia de hoje, né, na semana passada nós focalizamos de não sermos deste mundo, mas hoje a minha mensagem mostra que ele nos enviou ao mundo, né? E isso mostra para a gente que a Bíblia dá bastante liberdade para que a igreja se adapte missiologicamente no contexto em que ela está. O que você está falando, pastor? Está falando grego hoje, né? Do que eu queria dizer com isso? Quando Jesus faz essa oração e ele diz que ele nos envia ao mundo, ou seja, nós vamos ter que ter contato com esse mundo que é caído, um mundo que vive em trevas, um mundo que está no pecado. Então agora eu não sou deste mundo, mas sou enviado a este mundo. Quando eu tenho esse contato agora, eu preciso usar agora essa minha nova identidade e ser relevante. Eu tenho que viver de tal maneira em que eu possa causar nas outras pessoas que estão no mundo, mas não foram tiradas deste mundo, a oportunidade delas verem o caminho de Jesus, o caminho do Evangelho. Ou seja, eu tenho que aprender a ser relevante no meio que eu vivo. E relevância tem tudo a ver com a região onde a gente está, com o povo que a gente lida, com o local e o grupo de pessoas que nós estamos atingindo, porque no mesmo local nós podemos ter 2, 3 ou 4 igrejas trabalhando de formas diferentes e atingindo grupos diferentes, porque cada uma pode ser relevante dentro de um grupo, principalmente na América, onde a gente tem, né, esse caldeirão, né, onde, né, eu gosto de dizer que é um caldeirão, uma sopa, né, de misturas, né, culturais, né, linguísticas, a carga que cada um traz. Nós vivemos, nós temos gente da América Latina, temos pessoas da América Central, da América do Norte, e cada uma dessas regiões tem uma característica diferente, a cada país tem a sua característica diferente. Dentro do nosso país, cada região do nosso país tem uma característica diferente. No Brasil, né, que nós falamos a língua portuguesa, se nós vamos para o norte, o português que é falado lá é diferente do português que é falado lá no sul, e é diferente do português que é falado lá em Minas, e é diferente do português que é falado lá em Valadares, né? Nós temos lugares específicos, né? A irmã Ruth e o irmão Manuel ambos falam espanhol, mas um é da Espanha e o outro de Honduras, e eles têm características diferentes, culturas diferentes, comidas diferentes, e aqui na América a gente tem a oportunidade de colocar tudo isso dentro de um caldeirão, né? E muitas vezes isso se torna difícil para que a gente possa realmente se tornar relevante. A gente tem dificuldades. Então é importante a gente perceber que a Bíblia dá essa liberdade de nós sermos relevantes
sem comprometermos a verdade. Na primeira metade da mensagem que eu preguei na semana passada, nós vimos que uma igreja missional é uma igreja que está estabelecida na verdade. É uma igreja que tem a palavra de Deus como a verdade. E nós vemos que, em relação à palavra de Deus, não há negócio. A palavra de Deus, ela não muda. Ela não pode ter dois sentidos. Ela tem apenas um sentido. Ela tem uma mensagem. Essa mensagem ela é essencial. Mas como nós entregamos essa mensagem, pode variar. Pode ser diferente. Aqui na frente eu já coloquei aqui 2 caixinhas. 2 presentes. Vamos fazer uma votação aqui. Se eu hoje falasse para você, hoje tem um presente para você, você pode escolher entre uma caixinha e outra. Quem escolheria aqui a caixinha que está à minha direita? Levanta a mão aí. Quem escolheria a caixinha da direita? Alguns, né? Isso. Quem escolheria a caixinha da esquerda? Teve gente que não escolheu nenhuma. Vamos lá, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá, levanta a mão. Quem escolheria? Se você não está vendo, levanta. Tá aqui. Isso. Eu vou levantar a caixinha para você ficar sentado. Tem 2 caixinhas aqui. Se eu falar, eu tenho um presente para você hoje. E tenho 2 caixinhas. Quem escolheria essa caixinha? Levanta a mão bem alto. Se não fosse tree? Quem escolheria essa caixinha aqui? A maioria aqui na nossa igreja escolheu essa caixinha. E eu sei por quê. Isso fala de relevância. Você vai ver. Prudência. Se eu chamasse as crianças aqui agora e eu perguntasse para as crianças qual caixinha, a criança, pela sua inocência, e falta do que a gente chama de biases, de biases, ou seja, de uma formação cultural jamais pesada, a maioria escolheria essa. A maioria, com certeza, escolheria essa. Ele ia olhar para isso aqui. Mas olha como que relevância funciona. O fato de nós sermos uma igreja, de nós aprendemos a respeito de simplicidade, da humildade de Jesus Cristo, muitas vezes quando a gente olha para uma coisa assim, a primeira coisa a pensar é assim, conhecendo o pastor, do jeito que ele prega, eu acho que ele ia colocar um presente melhor naquela caixinha mais simples. E a maioria levantou a mão aqui. Então, se eu quisesse ser relevante hoje no meio da igreja, para a maioria da igreja, atingir o maior número de possível, eu talvez tivesse que trazer mais presentes desses do que aquele. Porque a maioria das pessoas escolheriam esse, isso é relevância. Mas se eu chamasse gente que não é de igreja, que fosse do mundo, e apresentasse essas caixinhas, eu tenho certeza que se eu trouxesse mais dessas caixinhas, eu ia alcançar o maior número de pessoas com essa caixinha do que aquela. Mas na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é que, neste caso, o presente é o Evangelho. E o Evangelho, tanto naquela caixinha como naquela outra caixinha, é o mesmo. Ele não mudou. O que mudou foi a forma de eu embrulhar o Evangelho. Isso é relevância. Depende do lugar onde eu estou. Depende com quem eu estou lidando. Isso fala, por exemplo, de estilo de música, de ritmo de música, de maneira de culto, de maneira de servir, de maneira de se cumprimentar. Eu não sei se você, você já teve a oportunidade de lidar, por exemplo, com um advogado ou um médico americano e com um advogado e um médico brasileiro. Existe uma grande diferença. Se você for falando, talvez hoje você perceba a diferença. Você, quando vai num escritório de um advogado, de um médico americano, ele senta naquela mesa bonita atrás da mesa, e as cadeiras que estão de frente para a mesa, elas estão distantes da mesa. Você já parou para perceber isso? Elas estão bem distantes. Por quê? Porque a cultura americana não é uma cultura de muita proximidade física. Eles prezam a individualidade, o respeito, ou seja, então é uma cultura um pouco mais distante, o que não é ruim, é a cultura deles. É que nós que viemos de uma outra cultura, a gente pode falar e dizer, não, isso é ruim. Não, é a maneira do povo ser, não é ruim. Então não existe muito contato físico, mas pode haver muita amizade, muito amor, sem contato físico.
Agora, quando você vai num consultório, num escritório brasileiro, a cadeira está grudadinha na mesa. Você senta e debruça em cima da mesa. Porque dentro da nossa cultura, a gente gosta da proximidade, do contato. E o advogado, para ele ganhar você como cliente, ele sabe que ele precisa estar bem perto de você. Se eu usasse esse mesmo tipo de técnica com o americano, e eu me aproximasse muito, ele ia começar a dar passo para trás. Porque culturalmente ele prefere, né, uma certa distância para ter o espaço dele. Então, entendendo como cada cultura funciona, cada estilo, nós precisamos nos adequar. A nossa igreja aqui é uma igreja dominada por latinos. Nós gostamos do contato físico, a gente chega, né? Eu gosto de estar lá na porta, eu abraço, eu pego na mão, a gente dá um beijo, dá 3 beijinhos. Mas se eu quisesse hoje alcançar a comunidade americana que vive na nossa região e eu fizesse essas coisas, alguns até poderiam gostar, porque iam se adaptar ao nosso meio, mas a maioria não ia se sentir bem dentro da nossa igreja. Ia se sentir incomodado se ele recebesse toda essa recepção calorosa. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Ia criar, na verdade, não uma aproximação, mas uma barreira. E o que Cristo agora fala de nos enviarmos ao mundo, quando Ele está mostrando aqui para a gente, é que agora, com a verdade, nós não tem negócio, ela é essencial. Com o que está dentro do pacote não tem mudança, o presente é o mesmo para todo mundo. Mas eu fui enviado ao mundo para que agora eu seja relevante ao mundo. Eu preciso agora aprender. Eu queria levar você agora lá em Atos capítulo 17. Lá em Atos capítulo 17 a gente tem uma boa ilustração de como, né, os apóstolos entenderam a respeito da relevância da mensagem. Né, de levar o evangelho, que é o mesmo, mas em lugares diferentes, eles agiam de forma diferente. Atos 17, 23. Eu vou ler, depois eu vou ler mais. Você deixa marcado em Atos, e nós vamos voltar mais em livro de Atos. Atos 17 e 23 diz assim: porque passando eu e observava os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem conhecer, é o que vos anuncio. Então, o que esse versículo tem a ver? Paulo, a gente sabe que Paulo que é a pessoa que estava aqui. Se você olhar lá no versículo 1, ele tinha ido a Tessalônica, e lá em Tessalônica ele começou a se reunir nas sinagogas e ensinar, e depois ele sai de Tessalônica e ele vai para Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele encontrou mais dificuldade para pregar o evangelho, e ele no princípio ele não estava tendo abertura, porque aquele povo tinha uma cultura, tinha uma maneira de adoração, né, tinha os seus deuses, eles tinham todo um estilo, né, de vida, né, de ensino. Era uma cultura baseada em filosofias, em ideias, em muitos deuses, né? Tinha como que se fala? Politeísmo, obrigado. Tem hora que foge a palavra em português. Né? O politeísmo, né, era generalizado. E ele não chegou assim. Né, como muitas vezes a igreja evangélica chega na casa de uma pessoa e encontra, né, uma igreja politeísta, né, cheia de imagens e de coisas, como ele encontrou aqui aquela nação. E ele não chegou ali dando chute, quebrando aquelas imagens, dizendo: arranca tudo aquilo porque isso é idolatria. Não, ele olhou para tudo aquilo e ele observou. Quando ele observa tudo aquilo e ele começou a observar a cultura, ele encontrou um altar vazio que dizia ao Deus desconhecido. Ali ele olhou aquilo e ele falou assim: bom, está aí uma oportunidade para eu apresentar a mensagem do Evangelho. E diante dessa oportunidade, ele foi relevante. Ele não chegou dizendo para que eles tirassem todas aquelas coisas, mas ele dizou: esse Deus, que é o Deus desconhecido para vocês, esse é o Deus que eu quero anunciar para vocês, para que vocês passem a conhecer esse Deus. E aí
nessa oportunidade de colocar agora o Deus dele naquele altar e apresentar aquele Deus, ele apresenta a verdade daquele Deus e mostra que na verdade só há um Deus. Mas ele fez o que? De uma maneira relevante. Então as pessoas que estavam ouvindo essa mensagem, se você ler o capítulo, né, você vai ver, desculpa, isso aqui tá... Hã? É o cabo, eu vou trocar pelo outro, faz isso. Desliga esse aí. Então, diante, né, da sabedoria que Deus deu e da liberdade que Deus deu dele ministrar de uma forma relevante, ele traz a mensagem verdadeira, que não muda, e como consequência disso, muita gente que ouviu essa mensagem creu e seguiu Paulo. Houve também aqueles que não creram, e é isso que nós precisamos entender como uma igreja missional. A igreja missional não precisa mudar a mensagem para que ela ganhe todas as pessoas, porque isso não vai acontecer. É uma ilusão a igreja pensar que ela vai ganhar o mundo inteiro. Nós queremos alcançar o mundo inteiro, mas nós não vamos ganhar o mundo inteiro. Então quem trabalha com essa visão de que nós vamos ganhar todas as pessoas com quem nós pregamos Cristo, nós vamos viver uma vida de frustração. Porque não sou eu que convenço o homem, é Deus que convence o homem. Deus sabe com quem ele está lidando. E ele sabe que coração ele encontra. Eu, como mensageiro de Cristo, a minha missão é levar essa mensagem sem comprometer ela. É dizer a verdade. E aqueles que Deus tiver preparado naquele lugar, ele vai levar essas pessoas à convicção da palavra de Deus e da fé. Então, a minha relevância vai trazer o quê? O entendimento da mensagem de Cristo para aquelas pessoas locais. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? Nós precisamos aprender, como igreja missional, a sermos relevantes. Não adianta eu querer vir cheio de ideias e de métodos, e querer forçar as minhas ideias e métodos dessas pessoas para que elas creiam no Evangelho. Eu não preciso de fazer isso. O que eu preciso é pregar o Evangelho simples e verdadeiro e puro dentro do entendimento de cada pessoa, dentro da cultura e da relevância de cada pessoa. E isso vai exigir de nós, porque vai fazer com que a gente saia muitas vezes da nossa zona de conforto, porque você talvez cresceu orando de uma maneira, ou falando de uma maneira, ou usando um certo tipo de ensino ou de método. Mas você precisa, como crente que quer cumprir a missão de Cristo, estar aberto a aprender novos métodos, a aprender novas maneiras de orar, a aprender novas maneiras de comunicar a mensagem do Evangelho, a estar disposto a sair daquilo que é fácil e confortável para fazer, para que você possa alcançar uma outra pessoa que não compreende a sua maneira de ser. Hoje, o que tem sido um dos maiores causadores de divisões dentro das igrejas? Individualismo. Não, porque foi assim que a gente sempre fez, essa foi sempre a nossa ideia, é sempre assim que foi feito, então até aqui funcionou para nós. Então você chegou e quer mudar as coisas. Como é que agora muda as coisas? Não, foi sempre assim. Mas você pode ver que numa igreja que tem esse tipo de mentalidade, é uma igreja que está sempre limitada, é uma igreja que não tem crescimento, é uma igreja que não tem maturidade espiritual, muitas vezes. Por quê? Porque ela cessa, ela alcança um grupo de pessoas e agora ela só conhece a linguagem daquele grupo. Né? Se ela precisa mudar aquele esquema, aquela atitude, ela não sabe mais o que fazer. Por quê? Ela não entende que ela veio ao mundo, mas não é deste mundo. E o mundo precisa ser alcançado. E as pessoas precisam ser alcançadas. O Evangelho precisa ser propagado. Tem hora que a gente vai precisar de mudar aquilo que é confortável para a gente. Porque hoje a gente gosta de ir na escola dominical. Quem teve na escola dominical hoje? Tem um grupo grande de pessoas. Foi bom? Né? A gente está aqui, né? Não estou falando se o professor foi bom. Se foi bom, já está. Não é isso. Não é isso. Né? O professor é limitado. Mas não foi bom a gente ter um momento para estudar a palavra de Deus?
e tirar dúvidas e a gente aprender um com o outro. Foi bom, né? Não foi bom a gente, quando acabou isso, poder parar, tomar um cafezinho e comer, né? E ter um momento de comunhão com os irmãos? Foi bom? Você gostou de ter esse café? É gostoso quando a gente tem esse momento de comunhão. É bom a gente estar aqui hoje reunindo, mas se chegar um dia que a gente precisar mudar essa estrutura para poder alcançar um número maior de pessoas, para se tornar mais relevante na comunidade onde a gente está, você vai estar disposto a abrir mão daquilo que foi bom para você, para encontrar aquilo que vai ser melhor para o outro. Porque o que nós aprendemos aqui com o estudo do livro de Filipenses é que humildade é colocar o outro acima de nós mesmos. Que o caráter de Cristo se revela na igreja fazendo o que ele fez. E ele fez o quê? Ele abriu mão de toda a sua divindade, de tudo aquilo que era bom para ele, para fazer o que era melhor para nós. E por causa disso ele teve que sofrer. E para que a gente se torne uma igreja missional, a gente tem que estar disposto a sofrer também de vez em quando. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? A gente tem hora que precisa abrir mão daquilo que a gente gosta. Se essa igreja começar a crescer no meio hispano, e um dia a maioria for uma igreja de irmãos hispanos, vai chegar um momento que a gente vai precisar cantar mais louvores hispanos. Talvez pregar mais palavras em espanhol, para que a gente seja mais relevante no meio da comunidade, para que a igreja continue viva. Lembra que eu disse na semana passada a respeito de uma igreja viva? O que é uma igreja viva? Né? Porque tem igreja que é a igreja de Cristo, não é que ela não é a igreja de Jesus Cristo, mas tem igreja que morre. Por quê? A igreja que ela não tem movimento é uma igreja que está estabilizada, é uma igreja que continua sempre a mesma coisa, é uma igreja morta. Porque quando você vai olhar, né, o batimento cardíaco no aparelho, né, lá no aparelho a gente tem sobe e desce. Enquanto está subindo e descendo, enquanto tem movimento, tem vida. Quando para o movimento, a linha fica estável. E isso é uma igreja morta. Uma igreja que não tem mais movimento. E eu não estou falando de movimento não, hoje nós vamos ter um congresso, amanhã nós vamos ter uma vigília. Não é esse tipo de movimento. Tem muita igreja que faz muito movimento, mas não tem nada a ver com o evangelho mais. Porque faz movimento só na verdade, para o conforto individual, né? Para massagear a consciência, para que a gente se ache mais espiritual. Não estou dizendo que estas coisas não são boas, nós podemos fazer todas estas coisas. Mas tem igreja que movimenta demais e não faz nada. Eu estou falando de um movimento bíblico, de um movimento onde, né, existe sempre um período de crescimento espiritual e um momento onde há muita gente para iniciar o discipulado. Um momento de gente que cresceu e um momento de gente que chega para ser discipulado novamente. Ou seja, a igreja está sempre em movimento. Né? Uma igreja vital, uma igreja viva, é uma igreja que tem sempre o quê? Um bom número de gente nova convertida, um bom número de gente madura, um bom número de pessoas que não são nem totalmente maturas e nem totalmente maduras. Ou seja, existe, né, um movimento, existem pessoas andando pelo caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é caminho. O caminho tem início, meio e fim. E uma igreja viva é uma igreja que está no caminho. Tem gente que está lá na frente, tem gente que está entrando no caminho, tem gente que ainda está no meio do caminho. E se a gente quiser continuar esse movimento, a gente precisa continuar sendo relevante. A igreja precisa ter essa liberdade de ser relevante diante da palavra de Deus. Queria ler com você também 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 22. Está ligado, marca aí Atos 17, que eu vou voltar aí. Coríntios 9, 19 ao 22. Essa passagem muitas vezes ela é mal interpretada, né? Muita gente usa essa passagem como desculpa
para pecar, para fazer coisa errada, para ter atitude rebelde diante de Deus. E essa passagem não tem nada a ver com rebeldia e pecado, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando, com a relevância que o Evangelho nos dá, com a liberdade que o Evangelho nos dá de pregar a mensagem do Evangelho. E Paulo ele diz aqui assim: pois, sendo livre de todos, fiz-me de escravo de todos para ganhar o maior número possível. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja. Para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Você percebe essa mensagem? Ele deixa bem claro que ele se fez de judeu e ele se fez de cumpridor da lei, sendo que ele tinha ciência de que ele não tinha que viver debaixo da lei. Ele se fez de sem lei e viveu como se não tivesse lei, lembrando que ele está debaixo da lei de Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que, com a verdade, ele não negociou. Com o Evangelho, ele não negociou. Ele continuou crendo na palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus na integridade, em sua totalidade. Mas ele mudou o embrulho. Quando ele se encontrou com o judeu, ele se vestia de judeu. Quando ele se encontrava com o não-judeu, ele se vestia de não-judeu. Ele embrulhava a sua maneira, a sua mensagem, a sua forma de viver com aquela capa. Mas era só uma capa. A capa não mostrava o que ele é, mas era uma oportunidade dele de ganhar acesso àquele grupo, para que ele mostrasse quem de fato ele é. Por isso que eu digo que missão é o quê? Não é o que nós fazemos, missão é o que nós somos. Paulo não deixou de ser quem ele era. Ele não deixou de agir conforme a sua nova natureza. Mas dentro daquilo que ele era, aquilo que ele é, determinou como ele fez, como ele ia trabalhar. E isso é importante para que nós sejamos relevantes no meio das pessoas. Nós temos que aprender a ser mais amorosos, sem deixar a verdade. Muitas vezes a gente está dizendo para as pessoas: não tem problema o pecado que você está cometendo. Que a gente acha que para a gente ter a proximidade para compartilhar Jesus, a gente pode compactuar com o erro daquela pessoa. E a gente, por falta de sabedoria, a gente acha que ser relevante é dizer: não há nenhum problema no que você faz. Não, essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que isso é pecado, e o pecado te separa de Deus, e o pecado te condena ao inferno. Essa é a verdade, e precisa ser anunciada. Mas eu não preciso chegar para a pessoa com uma placa na minha mão escrita assim: Deus odeia os homossexuais. E ficar marchando na frente da parada ali. Porque essa minha atitude, essa minha maneira de levar o Evangelho é totalmente irrelevante. E se algum gay ouvir a mensagem do Evangelho dessa maneira e aceitar Jesus, foi totalmente pela misericórdia de Deus. Você não teve nenhum papel, não foi nem um veículo, nem um instrumento nas mãos de Deus neste momento. Foi totalmente a misericórdia de Deus. Mas você pode estar no meio deles sem se envolver com o pecado deles e levar a mensagem de uma maneira que eles possam ouvir e entender e serem transformados pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos ser
diligentes. Hoje na escola dominical nós falamos sobre isso, de sermos diligentes para crescermos na nossa fé. Nós precisamos ser diligentes no aprendizado do evangelismo. Nós temos que buscar mais a aprender meios de levar o evangelho em lugares diferentes, em culturas diferentes, em atitudes diferentes. Recentemente saiu um vídeo muito interessante que instrui a respeito de como evangelizar homossexuais diante da autorização, agora do governo federal americano de autorizar o casamento gay em todos os estados. Então, foi interessante que já houve homens e mulheres de Deus que disseram, não, diante agora da liberdade que o pecado do homossexualismo ganhou, eles resolveram então instruir a igreja. Alguém lembra do nome do filme? Eu sei que eu passei para várias pessoas. Audacity. Audacity, esse vídeo. Se você procurar, procura no YouTube, na internet, tem Audacity, que é um vídeo que treina a igreja a ministrar o evangelho para o homossexual sem comprometer a mensagem do evangelho. E pregando com relevância no meio de uma cultura hoje que aceita o homossexualismo. Porque há 20 anos atrás nós vivíamos numa cultura onde o homossexualismo não era aceito. Existia, sempre existiu, houve desde do princípio do pecado no mundo, sempre houve o homossexualismo, mas até pouco tempo atrás não havia a aceitação do homossexualismo como hoje há. Hoje a maioria dos jovens na escola, são ensinados a respeito da tolerância e está se criando uma cultura em que está tudo bem viver e ter uma escolha de um terceiro gênero. Que é o gênero que a pessoa escolhe. Mas, biblicamente, nós sabemos que Deus criou apenas dois gêneros, o masculino e o feminino. Então, essa mensagem que hoje o mundo tenta passar, de tolerância, ela está indo em contra com a mensagem do Evangelho, que é diferente. Então, como é que eu lido com essa situação? Levantando um cartaz dizendo, Deus odeia o homossexual? Não. Como eu mostro que Deus odeia o pecado da homossexualidade, e o pecador está condenado por causa daquele pecado. Mas Deus também amou aquele homem porque ele enviou o filho dele na cruz também por aquele pecado. Eu estou usando aqui um exemplo da homossexualidade, querido, porque hoje está em pauta, hoje está na moda isso. Mas a gente pode falar de qualquer outro pecado, de fofoca, de mentira, de qualquer outro pecado, porque diante de Deus pecado é pecado. Eu estou usando só esse exemplo agora para que a gente ilustre a respeito de relevância. É importante a gente entender que nós temos, e como crentes,